Há algum tempo eu sinto necessidade de fazer uma série mais longa falando sobre um assunto mais profundo. As pessoas vão falar assim, cara, mas seus vídeos são enormes, seus vídeos são compridos demais. Eu também acho, meus vídeos são muito grandes. A questão não é se os vídeos são longos ou não, a questão não é a duração do vídeo, a duração do conteúdo é mais importante, a continuidade dos assuntos é importante. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são imediatistas, né? É mais fácil resolver o problema de agora. E isso não é errado. Se você se depara com alguém com febre, por exemplo, ela está com 40 graus de febre, vai pipocar a cabeça daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai ter um estado, a febre provoca convulsão. E aí, cara, precisa tratar essa febre e você vai e dá um medicamento para a febre. Aí a febre abaixa. O que acontece? Não, então tá tudo bem. A febre dela foi embora, vamos passar para o próximo paciente. Já percebeu que é mais ou menos assim que a gente age? Nas nossas igrejas, nas nossas famílias, na nossa relação com as pessoas. Nós somos gente que trata sintomas, nós somos médicos que não procuram a origem das dificuldades, eles procuram somente calar o problema. Então, se os garotos e as garotas estão entrando no mundo da pornografia de cabeça e estão destruindo seus relacionamentos, a gente vai lá e fala para eles pararem com isso. Aí quando eles param, a gente fica tranquilo. Ou então todo mundo tá se pegando num mundo muito louco e que todo mundo fica com todo mundo tá uma Babilônia, tá uma Carneia. E não, fica tranquilo que a gente só precisa falar para eles terem um namoro santo. Aí a gente ajuda eles a terem namoro santo. E quando eles desenvolvem seus namoros santos, acabou o problema. Nós não temos mais um problema nas mãos. Nós ainda temos porque a geração que virá depois de nós, ou depois dessa que nós tratamos, ela terá problemas ainda mais sérios e mais profundos. Então nós conseguimos resolver os sintomas de uma parte da galera, mas a galera que vem depois vai ter problemas ainda mais sérios e mais profundos. Eu vi isso acontecer. Porque a geração que veio cuidando de mim fez um trabalho muito bom nas conferências de jovens e de adolescentes às quais eu pertenço, na igreja a qual eu pertenço. Eles fizeram um trabalho muito bom e produziu uma geração de pessoas que têm um bom relacionamento entre si e um bom relacionamento com Deus. Mas aí a geração que veio depois de nós, ela veio com problemas ainda mais intensos e mais sérios. E aí você diz assim, o que está acontecendo? O tratamento está errado? A igreja está fazendo algo errado? Não, ela só está fazendo um trabalho incompleto. Nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós que cuidamos das pessoas, e você que está me assistindo tem responsabilidade nisso também. Você que lidera um pequeno grupo, você que lidera uma célula, você que lidera uma igreja inteira, você que é um pastor das internets, você que fica postando coisas como se fosse pastor, tipo eu. Cara, você é culpado nesse processo porque você é um cara que cura a febre, mas que não está indo mais fundo nos problemas para descobrir a origem dos sintomas que você está vendo. A indiferença dessa geração é um sintoma que a gente precisa tratar. As pessoas que olham e falam, cara, os adolescentes não ligam para nada, eles não têm prazer em nada, nada é bom para eles, a gente faz de tudo para eles e eles simplesmente não se importam com o que está acontecendo, eles não ligam, para eles tanto faz. Isso é um sintoma, isso não é a doença. A indiferença não é a doença, a indiferença é um sintoma. Nós precisamos aprender a ir mais fundo e descobrir por que é que eles são indiferentes. Por que nós, às vezes, somos frios e indiferentes? A promiscuidade é um outro sintoma. Por que nós somos tão promíscuos no nosso tempo? Por que dentro das igrejas a gente está tendo que tratar tão seriamente com a questão da promiscuidade? Se a gente está numa igreja, cara, na igreja as pessoas tinham que buscar santidade, mas não. Varãozinho está dentro da igreja varoando, procurando a varoa para poder varar. E aí, cara, varoar, né? E aí, cara, pô, isso tá errado. Aí você trata o varãozinho, mas você não vai profundo na vida dele, profundo na mentalidade da geração dele para sacar qual é o problema. Acho que vocês já entenderam que nós precisamos ir um pouco mais fundo do que nós temos ido no nosso cuidado com as pessoas e mais no entendimento que nós temos do nosso tempo. Um grande problema da cristandade é viver a moda maluca de sair correndo e atropelando as coisas e não parar para pensar e analisar com calma o mundo em que vive.
Às vezes a gente faz a leitura das Escrituras e a interpretação das Escrituras desconsiderando os contextos históricos, os contextos culturais do tempo em que as coisas aconteceram. Quando você vai tentar viver aquilo, você tenta trazer para o seu tempo sem compreender o princípio e sem perceber que o princípio apresentado é mais importante do que toda a casca, às vezes, cultural que envolve aquilo. Isso não é relativizar a interpretação, não, pelo contrário, isso é fazer a interpretação correta, de acordo com a cultura do tempo e como praticar a Bíblia no nosso tempo. Como viver as Escrituras no nosso tempo, isso é um grande desafio ao qual a gente não tem dedicado tempo. Nós não temos nos esforçado em entender o nosso tempo, cara. Isso é uma coisa importantíssima, nós precisamos aprender como o nosso tempo é, como a nossa geração é e como viver. O desafio é viver a Escritura no nosso tempo. Certas coisas que foram práticas no tempo dos apóstolos e nos tempos dos pais da igreja não vão ser práticas no nosso tempo. E a gente precisa aprender a fazer essa leitura corretamente, o mais corretamente possível. Eu queria trazer para vocês aqui uma visão mais ou menos panorâmica de coisas que eu entendi. É um estudo que de certa forma mescla o entendimento das Escrituras com o entendimento do tempo, que é exatamente o que eu gostaria de tratar com vocês. Eu vou falar sobre o homem, Deus e a cultura. E como essas coisas se relacionam. A cultura que eu digo é o entendimento de o que é a cultura, o que é a cultura humana, né? E como essas três coisas se relacionam. E nós vamos falar aqui algumas coisas que são incômodas. Talvez você que está me assistindo fique incomodado com as coisas que vão ser abordadas daqui até o final da série. Eu não sei exatamente quantos episódios eu vou precisar, quantos programas eu vou precisar. Eu já abordei isso num vídeo anterior que está aqui no card, mas foi raso, né? Eu só risquei a superfície da coisa. E como eu falei para vocês, vamos voltar mais no tempo, vamos ser mais profundos no nosso entendimento. Então isso aqui até aqui foi uma introdução do assunto. Até agora foi justificativa de por que a gente precisa falar desse assunto. O homem, Deus e a cultura. Tudo começa de você precisar de uma nova maneira de ver o mundo. As pessoas chamam isso de cosmovisão cristã. Cosmo é um entendimento sistêmico. Cosmo é um sistema, é um mundo, mas na maneira de arranjo, né? Qual é o arranjo do mundo? E visão, claro, a visão não necessariamente física, mas a sua maneira de extrair a sua verdade, extrair a sua maneira de vida do mundo que você enxerga. Então, como você se relaciona com o mundo que você enxerga e como você vive dentro do arranjo do mundo, dentro do arranjo que o mundo é ou ao qual o mundo está submetido, ou ele foi submetido, não é? Então isso é o entendimento de cosmovisão. Nós não somos pessoas muito profundas nas coisas que nós pensamos, nós não gastamos muito tempo refletindo sobre como o mundo funciona, né? Nós somos empurrados pelo próprio mundo em que nós vivemos a gastar o nosso tempo de outras formas. E literalmente gastar o nosso tempo, consumir o nosso tempo. Nós precisamos trabalhar no mínimo 8 horas por dia. Alguns de nós trabalham menos, mas com trânsito e tal, a gente gasta 12, 13 horas por dia só com trabalho. A gente precisa fazer alguma coisa com o resto do nosso tempo. Nós precisamos nos entreter, nós precisamos nos divertir, nós precisamos descansar a nossa cabeça. Mas de que maneira essas coisas são feitas? De que maneira nós investimos o nosso tempo? Nós investimos o nosso tempo de acordo com aquilo que nós acreditamos. E nós não acreditamos nas coisas da maneira como Deus acredita. Porque se nós tivéssemos a mesma visão que Deus tem a respeito do mundo, nós reagiríamos de maneira muito diferente ao próprio mundo. E as pessoas e ao uso do nosso tempo, todas essas coisas seriam diferentes para nós. Nós entenderíamos o mundo de uma maneira completamente diferente se nos fosse dado entender o mundo como Deus entende, ver as coisas como Deus vê. Mas por alguma razão nós temos reagido totalmente diferente, vivido de maneira totalmente oposta a isso e mergulhado de cabeça no entendimento atual sobre o mundo,
na maneira atual de viver, na maneira mundana de viver. Isso é muito... E isso causa um prejuízo para a nossa espiritualidade. Isso causa um prejuízo sério para a nossa vida cristã. E às vezes a gente pensa que isso causa um prejuízo só na nossa... Né? Mas é nos jovens, né? Os jovens que estão vivendo um mundo, estão vivendo de maneira mundana. Tiozão, saca o que eu vou te falar aqui? Você é tão mundano quanto o jovem que você olha vestindo uma roupa do mundo, um cabelo do mundo. Você é tão mundano quanto ele. Só que você é mundano em coisas diferentes. A sua maneira de ser mundana é diferente. Você é mundano com uma boa família, mundano com um bom trabalho, mundano com uma boa vida de igreja, mas você continua sendo mundano. Você continua sendo secular, a sua mentalidade é secularizada, você vive de acordo com o que esse século impõe. Você acredita que por ser alguém bom e justo, você é melhor ou menos ruim do que o jovem ou adolescente que tem uma vida mundana. Cara, te dar uma notícia, eles vão um dia ser bons também, um dia eles vão acordar para a necessidade de ser úteis à sociedade, mas isso tudo não passa de um engano, porque a verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida não é esse tempo, não é o emprego que você tem, não é a sua utilidade para a sociedade, não é o seu bom caráter, a verdadeira vida é a eternidade. E aí um adolescente malucão pode estar entendendo isso e você, tiozão, não tá. Ou então você, adolescente, já ignorou essa parada faz tempo e está vivendo a vida louca. E não se preocupa nem um pouco com o que Deus pensa a seu respeito, nem o que Deus pensa a respeito do mundo. Você está vivendo como um insano, você está vivendo como um louco, um dia de cada vez, esperando a morte chegar. Eu não me importo com o mundo, eu não me importo com as pessoas, eu não me importo com o que Deus pensa a meu respeito, eu não estou nem aí. Isso torna você um louco também, assim como há um louco que se afundou no secularismo da vida, existe um louco que se afundou na profanação da vida. Vocês são loucos iguais, nós somos loucos iguais, nós estamos vivendo como combustível para uma fornalha gigante chamada o mundo. Nós estamos sendo queimados e consumidos por uma maneira de entender que nos submete à prisão deste século. Cara, e as referências bíblicas para isso estão aqui ó, na descrição. Vai lá e você vai ver que eu não estou inventando isso, isso é verdade. Primeiro fato fundamental para adquirir uma verdadeira cosmovisão bíblica, uma verdadeira maneira de entender o mundo de acordo com as Escrituras. Foi Deus que fez o mundo. A maneira como Deus fez o mundo está descrita em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas será que um dia é 1000 anos? Será que são as eras? Será que não importa? Não importa, sinceramente não importa. Importa entender que Deus fez o mundo. Como Ele fez o mundo não está claro para muitas pessoas, não está claro para todos nós. Mas Deus fez o mundo e da maneira como está descrito na Bíblia. Eu não estou dizendo que você não deve ser cientista, que você não deve ler sobre ciência, que você não deve pesquisar a ciência. Pelo contrário, leia e entenda a ciência o mais que você puder. Mas passe a ver uma coisa. Deus fez o mundo. A maneira como Ele fez o mundo, eu não sei. Eu não consigo te explicar. E eu estou sendo totalmente sincero aqui. Deus fez o mundo. Eu não sei como. Então eu creio no que as Escrituras dizem, porque elas me bastam. Eu sei que Deus falou e as coisas aconteceram. E que quando Ele foi fazer o homem, Ele colocou a mão, Ele moldou o homem, Ele fez o homem à sua imagem. Ele, de certa forma, Ele gerou uma forma humana e soprou dentro dessa forma humana o seu espírito. Foi assim que as coisas vieram a existir. Você precisa dessa obediência simples, dessa fé simples que crê nas Escrituras. Uma fé simples não é uma fé simplista. Uma fé simples é uma fé que entende as suas bases e as obedece com pureza de coração. Davi, então você está falando aqui que conhecimento científico é antagonista à Bíblia? Cara, muitas vezes é. Isso não quer dizer que a gente deve parar de entender a ciência ou de se maravilhar com o que a ciência descobre. Mas quando a gente adquire uma visão bíblica sobre o mundo, as descobertas científicas param de desmentir a Bíblia e elas começam a comprovar a Bíblia.
Tudo vem de como você coloca o seu coração, de onde você coloca os seus olhos. E eu posso estar me metendo numa fogueira gigante falando isso para vocês, mas tudo bem, ok. Não tô aqui para agradar as pessoas, eu tô aqui para falar o que eu creio. E eu creio nisso. Eu creio em uma maneira cristã e bíblica de ver o mundo como sendo a solução para os anseios da alma humana. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. A Bíblia e a relação com Deus como uma solução para as nossas dificuldades, os nossos conflitos entre o entendimento do que é o homem, o entendimento do que é Deus, e de como essas coisas geram uma cultura orientada para a satisfação do homem, orientada para a satisfação para Deus, e que de certa forma, quando nós orientamos a nossa vida para Deus, nós passamos a ter satisfação pessoal de uma maneira que nós nunca experimentaríamos se nós vivêssemos para nosso total prazer e para a completude das nossas satisfações pessoais alheias a Deus. É sobre isso que eu quero falar nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do que você viu aqui, que você tenha entendido o que você viu aqui. Se alguma coisa desse vídeo já não ficou clara, use os comentários aqui embaixo ou me manda um e-mail, tá aqui na descrição. Tem ainda meu Facebook, meu Instagram, você pode me seguir lá e a gente conversa mais em outros lugares. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!